Olá, sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, na nossa aula de hoje, o que é que nós iremos fazer? Na aula de hoje, nós iremos corrigir, a atividade que o tio passou para casa na semana passada e nós iremos dar continuidade ao nosso material. Nós já chegamos no capítulo que ele está findando, ou seja, a gente já está terminando aquilo que seria a apostila 3. Certo? Então, já a gente vai começar a parte nova, já encaminhando aí já para o final da nossa apostila, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje, vamos corrigir nossa atividade. Vamos lá, sexto ano? Então, sexto ano, o que é que nós temos aqui, certo? Nós temos justamente aqui o que nós estudamos na aula passada, que foi na unidade 6, capítulo 2, o gênero ensaio. Então, nós estudamos, já vimos toda a estrutura do gênero ensaio, nós vimos que é um texto de caráter crítico, que ele pode falar de diversos temas, como política, filosofia, costumes, a questão da sociedade no modo geral, cultura, moral, ética, que o ensaio ele justamente vai apresentar argumentos que vão justificar o pensamento do autor desse texto. Então, por isso que a gente precisa ter uma argumentação forte, um posicionamento forte, a gente precisa ter conhecimento com base em vários temas para que a gente possa construir um ensaio. Então, o gênero ensaio é um texto que o autor apresenta uma opinião sobre um determinado assunto com a liberdade de expor esses pensamentos de forma subjetiva. O tio até explicou isso aqui. Subjetivo é algo pessoal. Então, cada pessoa tem sua visão, então, cada pessoa tem o seu pensamento de uma forma subjetiva. Onde nós iremos escrever esse texto, aí, seguindo as regras do português padrão. Certo? Então, com base nessa explicação, vocês viram o vídeo, assistiram o vídeo aí com toda a explicação, mas agora a gente vai resolver nossa atividade. Então, nossa atividade, a gente vai ter este texto, contar histórias, é alimentar a humanidade da humanidade, do Carlos Aldemir Farias. Então, gente, o que é que o Carlos vai falar no seu texto? Se o ato de sonhar não é uma exclusividade dos humanos, contar a história é uma arte milenar exclusiva das sociedades humanas. Então, gente, desde os primórdios a gente tem esse hábito de contar histórias, geralmente na nossa sociedade a gente foi construída em uma sociedade que os mais velhos contavam história para os mais novos, para passar os ensinamentos, para ensinar como ser um bom cidadão na sociedade, passar os costumes e tudo mais. Então, a contação de história, ela sempre foi uma forma de alimentar a humanidade desta humanidade, desses atos que na sociedade vão existir. Então, graças à tradição oral, que muitas histórias se perpetuaram, sendo transmitidas de uma geração para outra. Então, sempre as histórias contadas, elas sempre foram na parte oral. Não tinha texto escrito. Eu posso dar um exemplo a vocês, que até as fábulas é um gênero textual que ela começou primeiramente no trato oral, certo? Primeiras histórias que a gente conhece como as fábulas, que tem a contação de uma história que os animais estão envolvidos e no final tem uma moral, elas começaram de boca em boca. Depois foi que elas passaram para o papel. Então, tudo começou em uma caverna, quando os primeiros caçadores e coletores se reuniram na borda das chamas da fogueira para contar histórias uns aos outros sobre suas aventuras na luta pela sobrevivência, para dar voz à percepção fenomenológica dos eventos naturais e sobrenaturais. E assim entrar em conformidade com a ordem social e cósmica. Algumas dessas histórias ficaram registradas nas paredes das cavernas e ainda resistem aos intempéries acontecidas durante os milhares de anos. Ou seja, a gente ainda conta essas histórias nas paredes das cavernas. Então, ele vai continuar dizendo o seguinte: por que é importante contar e ouvir histórias? Porque quando fazemos isso, então, gente, a gente já vai saber que o quê? O posicionamento do autor.
quando ele vai fazer essa pergunta e ele vai justamente responder, ele já responde com uma firmeza naquilo que ele perguntou. Porque quando fazemos isso, alimentamos duas das mais importantes características do ser humano: a imaginação criativa e a oratória. Muito bem, gente, quando a gente vai contar uma história, a gente usa a imaginação para contar a história, como também a oratória, ou seja, a gente falar, né, gesticular na hora de estar contando a história. Somente os humanos dizem era uma vez. Somente nós fazemos isso. Contamos a nossa história, a dos outros, escrevemos histórias, acrescentamos detalhes, criamos situações que não aconteceram de fato. Imaginamos outros mundos, outros seres, outras paisagens, outras formas de ver e viver neste e em outros mundos imaginados. Então, gente, ele vai chamar a atenção justamente para o quê? Que somente nós, seres humanos, é que vamos dizer era uma vez para se contar uma história, né? Então, é algo primordial do homem, né? Mas há também outras razões para ouvir e contar a história. A primeira é que quando ouvimos, despertamos para situações que não tínhamos pensado antes. Né? Muitas vezes a gente, ao escutar uma história, a gente passa a ter percepção ou a gente aprende, né, sobre algo dentro dessa contação de história. Certo? Dessa forma ampliamos nossos conhecimentos, o que nos permite rever e reelaborar alguns valores. A segunda é que as histórias mantêm sempre aceso o farol da imaginação, da criatividade, da curiosidade, da ludicidade. Certo, gente? Então, quando a gente escuta uma história, né, vamos pensar aí, quando vocês estavam no ensino fundamental 1, a tia reunia, ou então na educação infantil, se alguém lembrar, né, das contações de história que a tia juntava todos vocês, né, lá em um grupinho, e em uma rodinha, né, e ela começava a contar a história. Então, vocês passavam a imaginar como era essa história. Elas despertam um espírito juvenil que existe em qualquer pessoa, seja criança ou adulto. Quem sabe muitas histórias certamente é porque ouviu, leu ou contou. Né? Então, muitas das histórias que a gente conhece é porque a gente ou leu, ou ouviu, ou contou já para alguém. Assim, dispõe de mais conhecimentos para enfrentar situações novas durante o seu percurso de vida. Né? Então, vamos lá. Seguindo aí o nosso texto, ele vai dar como base, né, segundo Giuseppe, contamos histórias para entrar em acordo com o mundo, para harmonizar nossa vida com a realidade. Gente, percebam aqui que o nosso escritor, ele já utiliza uma outra pessoa, né, com base nos seus estudos para poder ter com mais fundamento, né, aí o seu texto. Vamos ver aqui, né, o que ele vai concluir o seu pensamento. Rapidinho aqui, ó. Sempre que me perguntam, porque gosto tanto de histórias, costumo afirmar que o meu interesse para certas narrativas ancestrais nasceu na infância, pois cresci à sombra dessa tradição dos meus antepassados no litoral do sul do estado do Rio Grande do Norte e nordeste do Brasil. Desde cedo fui marcado por uma alma, por uma heráldica narrativa que permanece até hoje. As histórias sempre estiverem presentes na minha vida, seja por meio dos contos narrados pelos contadores tradicionais do lugar onde nasci, ou pelos vários livros de literatura lidos e relidos por mim ao longo dos anos. Né? Então, o que ele sabe, ou foi as pessoas que contaram, ou foi porque eu mesmo viu. Né? Ouviu, melhor dizendo. Então, gente, vocês podem perceber que nessa resenha, né, aqui, nesse ensaio, melhor dizendo, né, vocês encontram o quê? O posicionamento de Carlos Aldemir Farias, ele justificando por que contar histórias é alimentar a humanidade da humanidade. Né? Então, vamos ao assunto. Atividades. Qual é o assunto tratado no ensaio? Então, o ensaio trata a importância de contar e ouvir histórias, certo? Justifique o título do texto, né? O título do texto reitera a afirmativa de que contar histórias é uma atividade exclusiva da espécie humana, e nós vimos isso no texto. Então, esse ato alimenta a humanidade que nos diferencia dos animais, né? Que é justamente isso. Ele disse que o ato de contar era somente dos seres humanos.
né? Então, o título vem a afirmar isso, que contar histórias é uma exclusividade da espécie humana, ok? Terceira questão. Segundo o texto, como os homens começaram a contar histórias, hein? Então, segundo o texto, né, tudo começou quando os primeiros caçadores e coletores se reuniram à volta das chamas de uma fogueira para contar as histórias um para os outros sobre as aventuras na luta pela sobrevivência, para dar voz à percepção dos eventos naturais e sobrenaturais e entrar em conformidade com a ordem social e cósmica, né? Então, o começo de contar a história foi desde o período das cavernas, certo? Que argumentos o autor apresenta no segundo parágrafo para defender que é importante contar e ouvir histórias? Gente, toda vez que eu tiver uma questãozinha dessa, eu tenho que voltar ao parágrafo, né? Então, por que é importante contar histórias? Hein? O que é que ele vai dizer? Porque ele vai nos alimentar das duas mais importantes características do ser humano, a imaginação criativa e a oratória, porque como ele mesmo disse, somente os seres humanos falam era uma vez. Então, esta é a resposta que vocês vão ter que colocar aqui. Segundo ele, na quarta questão, segundo ele, quando contamos e ouvimos histórias, alimentamos duas das mais importantes características dos seres humanos, a imaginação criativa e a oratória. Beleza? Na quinta questão, nós temos o seguinte, no terceiro parágrafo, quais argumentos o autor apresenta para defender que é importante ouvir e contar histórias? Vamos lá, o terceiro parágrafo, voltemos ao texto, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui, outras razões para ouvir e contar histórias, né? Quando ouvimos, despertamos as situações que não tínhamos pensado antes. E a segunda é que as histórias mantêm sempre aceso o farol da imaginação, da criatividade, da curiosidade e da ludicidade. Então, são esses dois pontos, né? Para ele, quando ouvimos histórias, despertamos situações que não tínhamos pensado antes, ampliando assim nossos conhecimentos que nos permite rever e relembrar valores. Além disso, as histórias mantêm sempre aceso o que ele chama de farol da imaginação, da criatividade, da curiosidade e da ludicidade. Beleza? E na sexta questão, como o autor constrói a argumentação no último parágrafo do texto, né? Então, ele vai apresentar a opinião do Joseph Campbell sobre o motivo de contarmos histórias e apresenta as suas experiências pessoais para explicar a paixão por elas. Então, aqui no último parágrafo, a gente vai ver justamente o quê? Aqui, ó. Ele vai, né, segundo Joseph Campbell, contamos histórias para entrar de acordo com o mundo, para harmonizar nossas vidas e com a realidade, e ele segue contando a sua experiência com os textos, né? Porque ele já desde criança, ele ouvia os contadores de história. Beleza? Então, essa foi a nossa atividade, ok? A proposta de produção, né, foi passada para casa, né, e vocês já fizeram isso aí, o tio já explicou tudo bem direitinho. Então, gente, a gente vai agora para a nossa próxima aula, nosso próximo capítulo, certo? Então, vamos aqui aos nossos slides, ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, sexto ano, né, na nossa aula de hoje, a gente está caminhando para o nosso capítulo, que justamente ele vai aí nos encaminhar para o que seria, no caso, o finalzinho da apostila 3. Ou seja, nós vamos caminhar agora para o nosso último capítulo, que correspondia à apostila 3, né? Sempre o tio disse que ia dar essa indicação para vocês, então vamos lá. Gente, na unidade 6, capítulo 3, nós vamos trabalhar agora com conto de autoficção, né? Então, gente, pela imagem que nós temos aqui, né? Eu acho que dá para a gente perceber um pouco o que é que nós vamos trabalhar agora. Conto, né? O tio já disse aqui a vocês que toda vida que eu vi essa palavra conto, eu vou lembrar de textos narrativos. Então, eu vou contar uma história. Mas que tipo de história é essa? A autoficção. Auto, própria pessoa. Ficção, uma história inventada. Então, agora eu vou contar histórias de caráter biográficos em que eu vou montar
uma ficção. Então, por isso, gente, por essa imagem, a gente tem aqui, que a gente tem esse homem aqui, né, pensando, e esse mesmo rosto, ele também faz parte do livro. Por quê? Porque como é um texto de autoficção, então o texto que vai estar lá, o personagem que vai estar na história é o próprio autor, certo? Então vamos agora ver as características e como é que funciona esse gênero, ok? Então vocês podem seguir aí a apostila de vocês, unidade 6, capítulo 3, conto de autoficção. Vamos lá, galera. Gênero textual, conto de autoficção, né? Então, a ficção é o resultado do ato de imaginar e criar histórias, assim como o conto é um gênero literário de natureza ficcional, no qual os personagens vivem situações em um determinado espaço e tempo. Então, gente, é bastante conhecido da gente, né? Justamente esse gênero, né? Que nós já trabalhamos. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Juntar o gênero conto com a ficção, certo? Contudo, modernamente, então é algo mais atual. Existe um tipo de texto que mistura ficção e realidade, que trata-se da autoficção, um gênero que se originou na França e caiu no gosto de muitos escritores aqui no Brasil. Então, gente, esse tipo de literatura, esse tipo de texto, ele é bastante moderno, certo? Então, ele é bastante atual. Já foi bem agora no finalzinho, né, do século XX que a gente tem o desenvolver desse tipo de texto. Romances e contos de autoficção emprestam características da autobiografia. Olha o detalhe, autobiografia. Contudo, não podem ser definidos como tal, uma vez que o autor tem a liberdade de, juntos com fatos vividos por ele, criar situações fictícias ao contar a história. Gente, por que eu não posso considerar a autoficção com a autobiografia? Porque quando a gente estuda biografia, nós sabemos que é um fato verídico, né? Você contar a vida de alguém de uma forma realmente como ela é. A autoficção, como a gente tem aqui, a gente pode criar situações fictícias. Então, para um texto biográfico ter uma veracidade, ter um respeito, ele não pode ter ficção. Então, como o texto agora está trabalhando com ficção, então por isso que a autoficção, ele não é completamente um texto autobiográfico. A diferença que a gente tem é simplesmente essa. Nesse gênero, o personagem e o narrador dividem o mesmo espaço, né? Porque como é autoficção, então o personagem principal também é o narrador. Aqui a gente tem um narrador-personagem. Pois o autor combina fatos reais com fatos imaginados. Né? Então aqui, gente, por isso que a gente vai chamar de um texto híbrido, né? Porque eu posso misturar a realidade com ficção. É muito bom, né, gente? A gente poder ser o personagem principal da história e também eu poder modificar e contar essa história do jeito que eu quero. Certo? As narrativas de autoficção apresentam os mesmos elementos da narrativa, né? No caso, os narradores, o discurso, os personagens, né? E o enredo que eu vou criar. A autoficção passou a ser, de modo grosso, uma obra literária em que há a junção de elementos autobiográficos com ficcionais, tornando-se indiscerníveis, mas que tem nessa definição característica que faz dessa uma prática reconhecível como um ato de literatura. Então, gente, o texto, na verdade, ele vai ser um texto basicamente aí que vai misturar realidade com a ficção. Então, gente, nós vamos ver com base em toda essa explicação, né, sobre esse texto de autoficção, ok? Como também a gente já está praticamente encerrando essa partezinha que corresponde a nossa apostila. Então, para casa, vocês vão receber a agenda de vocês, certo? Vocês vão dar uma lidinha aqui na apostila, certo? Vocês vão resolver, ler esse texto, né? Vão resolver a atividade e vocês vão vir bem para cá que o tio vai explicar agora. Para casa, tanto vai a atividade como vai a proposta de produção. Certo? Então, após ler o trecho de autoficção escrito por Coni, vocês vão ver o que ele está tratando lá. É sua vez de escrever uma narrativa desse tipo.
Selecione uma lembrança do seu passado recente ou distante como ponto de partida para a criação do seu conto de autoficção. Então, gente, vocês vão relembrar algo do passado de vocês, né, que vocês gostaram. Pode ser algo bem feliz, né, então que vocês podem contar essa história, certo? Sendo que vocês podem também acrescentar, como aqui vem dizendo, né, fatos fictícios. Então, vocês vão misturar a realidade com a ficção, né? Então, o fato deve ser contado, preste atenção aos parágrafos, né? As situações do personagem, tempo e espaço, lembrando que vocês são os personagens principais, narra o texto em primeira pessoa, ok? E vocês, gente, vão criar esse texto, vão fazer o quê? Deixar aí no caderno de vocês, né? Vocês vão fazer toda essa atividade, tanto fazer a atividade como a proposta de produção, e vão deixar a produção aí no caderninho de vocês, certo? O tio já está passando tudo para a gente fazer um fechamento e nas próximas aulas a gente fazer algo diferenciado, né? Trabalhando um pouco de uma revisão e tudo mais, beleza? Então, na próxima aula nós estaremos junto aqui de novo. Então, preste atenção aí na resolução da atividade e na proposta de produção, que ela é bem legal. Como é um texto pessoal, então fica fácil de ser feito. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Atenção aí à agenda, certo? Faz todas as atividades e o tio está contando aí com a participação de todos vocês, certo? Então, até a nossa próxima aula. Valeu!